Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O assunto de hoje é Casa de Pensão, uma obra de Aloysio Azevedo. E antes de começar a nossa resenha, eu gostaria de pedir a vocês que assistam a este vídeo até o final. Dê o seu like e compartilhe. E se você não for inscrito, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações, ok? Então vamos para a obra. Casa de Pensão é uma obra de Aloysio Azevedo que foi escrito em 1884. É uma obra que faz parte do naturalismo, uma escola inaugurada aqui no Brasil pelo nosso Aloysio Azevedo, com a obra O Mulato, que questiona muito a sociedade, a igreja, e coloca uma questão que mexeu muito e foi muito impactante na sociedade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, sobre o preconceito racial. E ele continua com a sua escola, com a obra de hoje, Casa de Pensão. Nós vamos conversar hoje. E depois ele continua com o Cortiço, de 1890. Aloysio Azevedo nasceu em 14 de abril de 1857. Ele é de São Luís do Maranhão. Ele foi caricaturista, foi jornalista, foi romancista, né? Escreveu muitos romances e foi diplomata. Ele estudou toda a sua adolescência, estudou na sua terra natal, em São Luís do Maranhão. Mas quando foi em 1876, ele foi para o Rio e lá ele matriculou-se na Academia Imperial de Belas Artes. Ele foi estudar nesta academia o desenho e a pintura. Esse curso lhe deu condição de trabalhar como caricaturista em vários jornais cariocas. Com a morte do pai, em 1878, ele teve que voltar para São Luís do Maranhão para cuidar da sua família. Então, ele deu uma pausa nessa atividade de caricaturista e passou a se dedicar à literatura. Em 1895, Aloysio Azevedo volta para o Rio de Janeiro e lá ele ingressa em uma nova profissão. Ele torna-se diplomata. Nessa profissão, ele exerce até a sua morte, no dia 21 de janeiro de 1913. Agora vamos iniciar Casa de Pensão. Os personagens principais a gente tem o Amâncio. O Amâncio é um estudante rico, saiu de São Luís do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro com a intenção de seguir uma carreira, de estudar para ser marinheiro. Depois ele viu que não dava certo e optou por medicina. Nós temos também o Luiz Campos. Ele se sente muito grato ao tio do Amâncio por ele ter ajudado, né, a crescer na vida. E por isso ele se sente devedor e tem que ajudar o menino Amâncio, que tem 20 anos. Temos também a esposa do Luiz Campos, que é a Hortência, a senhora Hortência, e o Paiva Rocha. Paiva Rocha é um conterrâneo do Amâncio, né? Depois o Amâncio se encontra com ele e mostra a vida de boemia, né? De boêmio no Rio de Janeiro. O outro também que a gente tem na história é o João Coquinho, a personagem. Este é que é o personagem mesmo desse romance, João Coquinho. Ele é o dono de uma pensão, ele já teve uma vida muito rica, de muita fortuna, que veio dos seus avós, né? Mas aí caiu na pobreza, gastou muito dinheiro e tal. E nós temos também a irmã, que é a Amélia, e a Madame Brizard. Madame Brizard é a esposa do João Coqueiro. A obra inicia apresentando logo o contexto em que viveu o personagem principal, o protagonista Amâncio Vasconcelos. Amâncio é filho de uma família rica do interior do Maranhão e tem um pai muito radical na sua educação. Por tudo ele briga com o filho.
ele quer que o menino seja forte, seja homem, seja isso e aquilo, e coloca uma educação muito radical. Na escola, o Amâncio também tem uma educação muito radical. Por quê? Porque o professor Pires, ele educa os meninos à base de gritos e palmatória. Tem até um episódio, depois você vai ver um episódio em que o Amâncio se mete e ele acaba sendo injustiçado, mas acaba apanhando bastante. E quando chega em casa, apanha também. Então, ele é um menino sofredor, que ele vive com medo do pai, vive recorrendo às carícias da mãe, né? Os carinhos da mãe. A mãe já é uma super protetora, e por isso é que ele foge do pai e se esconde debaixo da saia da mãe. Essa é a educação que ele teve. Então, quando ele chega aos 20 anos, ele resolve ir para o Rio de Janeiro com o objetivo de estudar para ser marinheiro. Só que chegando lá, ele não quer mais ser marinheiro, não quer estudar para isso, ele quer ser médico. Lá no Rio de Janeiro, ele vai se hospedar na casa do seu Luiz Campos. Então acolheu muito bem, a dona Hortência também cuidou muito bem dele, foi muito bem tratado. A família do seu Luiz Campos era muito tradicionalista e tinha muitas regras na sua casa, inclusive com horas para chegar em casa, hora para dormir e tudo mais. E ele queria uma vida mais livre. Então, uma vez, ele andando pela rua, encontra um amigo que é o Paiva. O Paiva é um estudante conterrâneo de Amâncio e, conversando na hora do almoço, vai para almoçar num hotel, e lá ele também se encontra com mais dois amigos. Tem o Salustiano Simões e o João Coqueiro. O João Coqueiro é o dono de uma pensão. O João Coqueiro observa o jeito do Amâncio e vê que ele é um rapaz muito rico, é herdeiro de uma fortuna e que é novato no Rio de Janeiro. Então ele fica muito atento ao comportamento do Amâncio. Convida-o para almoçar em sua casa, diz que lá é muito bom e tal. Então ele trata muito bem e conversa, dizendo que ali é um ótimo lugar para morar e tal. Conversa tanto com o Amâncio e acaba por convencê-lo a sair da casa do seu Luiz Campos e ir para a casa dele. Então, naquele dia mesmo, ele aceita esse convite e ele procura logo se mudar. O Amâncio é um jovem rico, novato no Rio de Janeiro, não conhecia as manhas do Rio de Janeiro, não conhecia que todos ali, que todos em volta estavam querendo, na verdade, o seu dinheiro. Ele não percebeu isso. João Coqueiro, ele era pobre, teve que morar com a Madame Brizard e a sua irmã Amélia. Nesse conhecer o Amâncio, ele planeja logo com a Madame Brizard de casar a Amélia com o Amâncio. Amâncio estava gostando muito de morar ali. Com o passar do tempo, esteve doente, então muito doente. A Amélia ia ajudá-lo, deixava a comida, foram se aproximando e ele acabou por se apaixonar por ela. E ela por ele. Na verdade, a paixão dela era só o dinheiro, né? O dinheiro que ele tinha. Com o tempo, ele recebe uma carta. Diz que o pai havia falecido e que ele tinha que voltar para São Luís do Maranhão. Ele quis voltar, mas só que o senhor Campos aconselhou que não voltasse, porque era tempo de exame da faculdade, o curso era importante, ele não podia perder. Deu certinho também para o seu Coqueiro. O Coqueiro também disse que não pode ser. E ele disse que não podia de forma alguma. E finalmente o Amâncio não pôde ir. Então os exames passaram, ele foi aprovado e fizeram uma grande festa para ele. E ele ficou muito feliz e estava feliz com a vida de estudante no Rio de Janeiro. Depois, mais uma vez, ele fica doente. O Amâncio, ele tem umas dores e fica doente de maneira que ele não pode mais sair e tem umas febres. O médico então disse para ele que ele deve ir para um lugar
que tenha bons ares. Tem que sair daí, tem que sair desta pensão e ir para outro lugar. Mas o apego ao dinheiro por parte do João Coqueiro era tão grande e os planos deles tinham que dar certo. João Coqueiro resolve então dispensar os seus hóspedes e realmente viajar também com o seu hóspede principal, que na verdade era uma tábua de salvação, né? Ele queria era o dinheiro do amante. Então foi o seu Coqueiro, a esposa, a dona Brizardi, a Amélia, a irmã dele, e mais 2 hóspedes ainda foram para outra casa em Santa Teresa. E lá sim, lá tinha uns bons ares que o médico tinha aconselhado. E lá estava bem. O Amâncio, ele ficou tão apaixonado por Amélia, que sem perceber ele foi dando dinheiro e participando das despesas da casa. Era despesa com reforma, compra de móveis. Aí era um presente, uma joia para a Amélia, um vestido de roupa, todo tipo de roupa, de sapato e tal. E por final, ela pediu uma casa. Ela queria uma chácara, ela queria um terreno grande, uma casa bonita, tá? E contou 1000 histórias. Ele disse que compraria, mas que tinha recebido também outra carta e que agora a mãe estava precisando de ajuda. Ele tinha que sair, tinha que viajar. E ela começou então a chorar e tomar medidas e exigências para que ele ficasse, que ele não viajasse. Não pensou nele, não pensou na mãe do Amâncio. Ela exigiu que casasse, disse que tinha ciúme, que poderia ter outra mulher lá no Maranhão. E 1000 desculpas para que ele não viajasse. Esse é o enredo da história. Mas a história continua. O Amâncio ainda fez planos para sair. Então, se encontrando com o Paiva, o seu amigo e conterrâneo, o Paiva disse: rapaz, eles querem o seu dinheiro. Você está preso àquela família, tem que sair, vai embora, né? Então fez planos para que ele saísse às escondidas mesmo, comprasse a passagem e viajasse sem dar conta. E assim ele tentou fazer. E essa é a história. Quem já leu esse livro até o final sabe então da riqueza do Aloysio Azevedo, colocando detalhes a respeito de cada pessoa, os detalhes descritivos, a maneira como a pessoa também se comporta e os seus planos, como o plano do coqueiro, né? Se você não leu, você vai ler, você vai gostar. Eu mesmo li esse livro com muito entusiasmo e nos 3 últimos capítulos, então, a emoção era grande mesmo. Eu mesmo às vezes dava uma parada para respirar, porque o Aloysio Azevedo, ele soube colocar bem essa história. Ninguém torce pela maldade, ninguém torce para que as coisas deem errado para os seus personagens. Mas como esta obra é do naturalismo, Aloysio Azevedo não pensou no leitor, nos sentimentos do leitor. Isso eu estou dizendo porque o naturalismo é bem diferente do romantismo. Enquanto o romantismo tem toda aquela subjetividade, todo aquele apego e o desejo da felicidade, e acaba por uma felicidade, eles foram felizes para sempre. O amor encerra todo aquele romance romântico. Aqui no naturalismo, não. O naturalismo tem umas características bem diferentes. Em primeiro lugar, o Aloysio Azevedo, ele era um grande estudioso das teorias que existiam, que estavam surgindo na Europa. Então, ele colocava em seus personagens, ele utilizava todos os recursos para comprovar aquelas teorias que existiam lá. Naquela época existia o positivismo e existia também o determinismo, existia o cientificismo, por exemplo. Diziam que
Nós seres humanos, somos frutos do meio, do que acontece, frutos da história. Então, era o determinismo. Em um determinado trecho, Aloysio Azevedo diz também, o Amâncio não poderia se livrar, não poderia se livrar de uma situação dessa por conta da educação que ele teve. O menino que fugia dos pais, fugia do pai, das surras e dos carões, das advertências, da educação, e que não sabia responder por si, quando chegasse no Rio de Janeiro, ele não podia saber. Ele tinha que ser um rapaz covarde. Sobre a irmã do coqueiro. O coqueiro disse, olha, você já está passando da idade, você precisa casar, e por mais bela que seja a pessoa, precisa ter um jeito para casar com um homem rico. Eu conheci o homem rico, então você tem que casar com ele. É o Amâncio, ele vem aí. Olha o que ele escreveu. Graças ao meio em que se desenvolveu, ela sabia perfeitamente o que era pão, o que era queijo. As precauções e as reservas que o irmão tomava para ela faziam-na sorrir. Então, ela sabia como conquistar o Amâncio. O naturalismo é uma escola que dá ênfase ao lado animalesco do ser humano. Então, fala muito da fome, fala muito da miséria, fala muito da doença e exagera na parte ruim e às vezes do homem não civilizado. Você que vai ler essa obra, você vai perceber como Aloysio Azevedo apresenta os seus personagens. E ele também ainda apresenta as suas características físicas para piorar a situação. Mas o naturalismo também tem essa característica do determinismo. Então, se o homem é doente, se o homem é fraco, se ele é ruim, é por conta da situação em que ele viveu. Então, como eu falei do Amâncio, né? Ele não poderia se defender por conta da educação que ele teve. E ele começa mesmo com o contexto em que ele viveu, o Amâncio viveu. Existe outra característica, o cientificismo. Então, o naturalismo mostra o ser humano como uma peça da ciência. Ele é desse formato. Ele é fruto de uma raça. Ele é o que determinou a sua raça, o seu povo, a sua família, o seu país. Por isso que eu digo que é importante a literatura, porque nós devemos ler e refletir também sobre a nossa vida. É lógico que a gente não pode concordar com isso, porque na teoria daquela época, da segunda metade do século XIX, não considerou Deus como agente, mas colocou só a ciência como dominante sobre o ser humano. O ser humano era como uma peça, uma experiência, como fosse um animal. O naturalismo vai contra totalmente o romantismo. Enquanto o romantismo era importante, o amor, a relação entre as pessoas, a paixão, o subjetivismo, o naturalismo não, vai na realidade. Então tem essas características, né? É muito concreto, é muito objetivo, analisa a personalidade da pessoa. Então preste atenção nas características do naturalismo e as características desse grande escritor Aloysio Azevedo. Esta foi a resenha da Casa de Pensão de Aloysio Azevedo. Se você gostou, você diga que gostei, você dê seu like, compartilhe. E se você não for inscrito, inscreva-se para você receber todas as notificações. Você deve ativar o sininho, tá? Então, fique com Deus, um abraço e até a próxima.